Vamos falar do livro de Enoque, mas antes de começarmos, gostaria de fazer uma observação. Há muitos anos, o Paulo Coelho, numa entrevista para a TV, respondendo a uma pergunta sobre o inferno, ele fez uma referência ao livro de Enoque para responder a pergunta. O interessante é que ali surgiram inúmeras perguntas, né, e se agigantaram e continua até hoje, se pode constatar isso na internet. Muitas pessoas ficaram confusas até hoje com a história contada do livro de Enoque pelo Paulo Coelho. Elas pensam que aquela história não faz parte do livro, mas é claro que ela faz parte. Não só faz parte, como é a parte, eu diria, principal, pode-se dizer. Por quê? Porque ela destaca o momento do início do problema que colocaria o homem aí em permanente combate com as forças responsáveis por colocar as coisas em movimento. Mas vamos voltar um pouco na história e no tempo para encontrar o fio de Ariadne que nos leve até os primórdios que remonta ao livro de Enoque. O livro de Enoque é antiquíssimo. Ele foi copiado de documentos religiosos pré-históricos, com adições e interpretações anteriores e posteriores à era cristã. Com o tempo, foram descobrindo o texto do livro de Enoque nos mais recônditos santuários da Caldeia, Fenícia, Egito e Ásia Central. Essas investigações acerca da época em que foi escrito o livro de Enoque mostram que o autor o escreveu num país situado na mesma latitude do Mar Cáspio e do Mar Negro, escrito em siríaco, caldeu, o aramaico. Foi do livro de Enoque que os cristãos primitivos tiraram as primeiras noções dos anjos caídos. Era um livro que pertencia às bibliotecas dos templos. Depois de tantos séculos servindo de inspiração para os antigos transmitirem o conhecimento acerca dos anjos, da criação do homem, sua natureza dupla, dentre outras narrativas fabulosas no livro, o livro de Enoque teve por séculos desaparecido. Só depois, no século XVIII, foram encontrados 3 manuscritos do livro na Abissínia. Mas a parte que narra o momento da criação do homem, a expulsão de Lúcifer e seus anjos, não se perdeu, porque ficou preservado no interior das 3 grandes religiões do Ocidente, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e também na Pérsia, o zoroastrismo, que preservaram por séculos e séculos essas narrativas antigas do livro de Enoque. Assim é que vemos no Zohar, que é o livro clássico da literatura judaica, no Novo Testamento, principalmente no Apocalipse de São João. Mas somente nos 6 primeiros capítulos do Gênesis, no referido livro de Enoque, é onde se encontram agora os ecos verdadeiros, da doutrina arcaica ou antiquíssima da criação. No cristianismo, o livro de Enoque fazia parte da igreja. O apóstolo São Judas e muitos padres da igreja primitiva
se referia ao livro de Enoque como uma revelação sagrada dos cristãos. Porém, muito tempo depois, no Concílio de Nicéia, o livro de Enoque tornou-se apócrifo. Você deve estar se perguntando, e a citação na Bíblia sobre Lúcifer, principalmente no livro de Isaías, tão recorrente, tão citado por aí, não se refere a Lúcifer. A passagem ali está falando do rei Nabônides, que é o último rei da Babilônia e que era um tirano para o povo, como mostra a história e a exegese teológica. Vamos ouvir agora o mago Paulo Coelho falando do livro de Enoque e da expulsão de Lúcifer no momento da criação do homem. Ouça. E eu quero reportar ao livro de Enoque, que é um dos grandes evangelhos apócrifos, ou seja, que não foram incluídos na Bíblia, aonde se descreve a ideia do céu e do inferno, a luta entre o bem e o mal. Conta o livro de Enoque que Deus, no momento em que desceu para criar o homem e estava prestes a soprar o seu alento vital no homem, o demônio, chegou Lúcifer, que era o seu anjo mais querido, o mais brilhante, entendeu? E disse: para, não faça isso, não jogue espírito na matéria, porque espírito e matéria não combinam. Você vai cometer um grande equívoco. E Deus resolveu seguir adiante e soprou o espírito na matéria, e nesse momento ele expulsou o anjo que o questionava, disse: você sai do paraíso porque você está errado. E a partir desse momento, e foi isso que eu disse na entrevista, a partir desse momento começou a tentativa de Lúcifer para provar que ele não estava tão errado assim, que o homem está aqui e que foi um grande equívoco, ou seja, todos nós aqui somos um erro de Deus. O que eu disse é que ele estava, vamos dizer assim, o que ele quer nesse momento é voltar para o paraíso, e nós somos o campo de batalha desses anjos. É bom frisar bem que ninguém sabe, vamos dizer, os limites dessa luta. Os anjos estão aqui e os anjos estão lá. São Miguel comanda uma falange, Lúcifer comanda a outra. Nós estamos aqui e tudo que nós podemos fazer é sermos generosos campos de batalha para o arcanjo Miguel, nos transformarmos em planície quando ele precisar de planície, nos transformarmos em desfiladeiros quando ele precisar de desfiladeiros, e procurar prejudicar ao máximo a luta de Lúcifer. Gostaria de fazer aqui mais duas citações referente àquele momento da criação do homem e da expulsão de Lúcifer do paraíso. A citação diz assim: a luz produziu vários seres espirituais, luminosos e poderosos, mas um deles, o mais radioso, Lúcifer, duvidou que a união entre o espírito e a matéria desse certo. E por isso Deus disse a Lúcifer: saia da minha frente. A outra traz a seguinte descrição. Ela diz: quando Deus desejou criar o homem, chamou as hostes de anjos mais elevadas e lhes disse o que queria. Porém, elas duvidaram do resultado e disseram que o homem não daria certo. O que há de bom no homem? Foi a pergunta. Mas Deus soprou o alento na matéria e em seguida expulsou os anjos da sua presença. Essas duas passagens do livro de Enoque são citadas no Zohar, que é o livro antigo da tradição judaica. Pode-se perguntar então, de onde se tiram essas histórias sobre Lúcifer, que não está na tradição, que não se encontra nas três maiores religiões do Ocidente, que têm séculos e séculos de existência, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, nem mesmo no zoroastrismo na Pérsia, que influenciou essas três.
O padre Oscar Gonzalez diz que essas deturpações sobre Lúcifer veio basicamente por influência das superstições medievais que ainda fazem parte do imaginário de muitas seitas e religiões contemporâneas. O padre Ivo Storniolo afirma que isso surge no advento do neopentecostalismo, que surgiu nos anos 70 e que na versão atual usam e abusam dessas leituras distorcidas da Bíblia, né?